tarde, gente. Hoje eu queria deixar uma meditação para vocês sobre 1 Coríntios, sobre as cartas de Paulo. Oi, Joyce, tudo bem, amiga? Vamos lá. Acho que é 1 Coríntios 7. Vamos falar aqui acerca do segundo casamento. Ultimamente é um tema bem discutido, principalmente no meio cristão, né, no meio evangélico, sobre o segundo casamento, né? E é sobre isso que eu queria falar com vocês também. Claro que há pessoas que vai dizer assim, mas... Porque assim, gente, sério, lido com isso o tempo todo, principalmente no meio cristão. É como se você tivesse condenado. E assim, não tem consenso. Só que boa parte dessas pessoas que acredita que perante Deus só é reconhecido o primeiro casamento, estas mesmas pessoas estão em outros pecados, né? Então vamos lá. O que é que diz a carta de Paulo acerca do casamento? 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim: Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, versículo 2, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Está falando sobre o quê? Aqui. A mulher pague a devida benevolência, que significa, não precisa explicar muito, e do mesmo modo, tanto o marido paga a mulher como a mulher paga ao marido. Ou seja, no versículo 4, ele diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é a mulher, né? Aí o versículo 5 diz, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento, certo? Ok, até aqui tudo bem, né? Aí o que é que ele diz aqui? Versículo 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. E um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. No versículo 8, ele está falando isso. Versículo 9. Mas, se não podem conter-se, ele especificou, tudo bem, solteiros e viúvas, não foi? Tá tudo certo ainda aqui sobre o primeiro casamento, certo? Versículo 9. No versículo 8 ele tá falando assim, né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que aqui Paulo considerava que só quem podia era o solteiro e a viúva casar-se, né? Ele disse que era bom se ficasse como ele, no versículo 8. No 9 ele diz assim, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido.
porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz. Porque de onde sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É chamado circuncidado, é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas. E, se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Casamento é tribulação. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e em como há de agradar ao marido. E digo isto para o proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que o faça, tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento também faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Agora o versículo 39, mais usado pelo sistema religioso e
que oprime muitas mulheres. Qual é o versículo 39 que Paulo fala? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Versículo 39 e 40, Paulo está expressando a opinião dele. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Versículo 40 diz: será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Aqui ele deixou bem claro que é a opinião dele, né? Que a mulher está ligada pela lei ao marido. Aí a mulher que está em adultério. Vamos para esse versículo aqui, que é o que se casa com a mulher divorciada. Esse versículo aqui é o que o pessoal mais usa para distorcer. Lucas 16. Vamos para o doutor Lucas, capítulo 16. Que diz o seguinte. Deixa eu só achar aqui o versículo, viu? Só um momentinho, só um momentinho. 15. Só um momentinho. Vamos lá. Lucas 16, versículo 18. Pronto. Quem repudiar a sua mulher, aqui é o do versículo, do capítulo 16 de Lucas, do versículo 18 ao 31, diz assim: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e por aí vai. Aqui tá falando, né, sobre o rico e Lázaro. Vamos lá. Sobre a questão de cometer o adultério. O que se casa com a divorciada. Só um momentinho que nós chegamos já. Tá aqui. Não há na escritura nenhum ensinamento direto sobre o novo casamento após divórcio. Existe, no entanto, uma forte implicação nas palavras de Jesus em Mateus, no sentido de permitir o novo casamento de uma pessoa que permaneceu fiel, cujo cônjuge foi infiel ao voto matrimonial. Aí diz assim: gostaria de saber se é pecado casar-se com uma mulher que já foi casada e que deixou seu marido porque nunca gostou realmente dele. Aqui não é o caso. O divórcio aqui, nesse caso aqui, tem que ser por infidelidade conjugal, né?
A Malaquias, capítulo 2, nos versos 14 e 16, diz o seguinte: vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, não lhes pertence. Em corpo e em espírito, eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Se um dos cônjuges se divorcia por outra razão, além de adultério, deve permanecer solteiro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, 10 e 11, todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casal, se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Não há, né, na Escritura, nenhum ensinamento direto sobre o novo casamento após o divórcio. Existe, no entanto, uma forte implicação. A gente já estava lendo aqui, né? Vale ressaltar que o problema do divórcio e do novo casamento só poderá ser visto em sua verdadeira luz se for observado do ponto de vista do céu, tendo como pano de fundo o Jardim do Éden. Portanto, para compreender melhor o assunto, aí tá falando aqui. Agora, há aqueles que dizem assim, estou no meu segundo casamento, terceiro casamento, estou em pecado, estou condenado, casou no Senhor. Sinto muito dizer para o sistema religioso, você não está condenado. Você pode estar em pecado. Condenado você está? Não está condenado. Você está em pecado, mas não está condenado. Ah, mas Paulo não disse, né, que tem que ficar solteiro enquanto o marido viver. Você tem que ficar solteiro e não pode mais se casar. Mas aqui foi permitido o casamento para a pessoa, digamos assim, né? O Senhor odeia o divórcio e odeia a infidelidade. Então, se o marido está sendo infiel com a esposa ou a esposa com o marido e querem se divorciar, o que foi infiel, né, que se divorcia, o que foi infiel, esse não tem direito de casar. Agora, o que foi traído tem o direito de casar novamente. Então, mas Paulo disse que era para ficar, né, sem se casar. Agora vamos lá. Alguns homens usam esse texto bíblico para condenar fortemente as mulheres. Então, vamos para esse ponto aqui. Pronto. Mateus 12. Vamos para Mateus 12. Mateus 12. É sobre isso. Eu fico mais com as palavras de Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus, né? O meu Salvador e meu Senhor. Mateus 12, verso... Pronto. No capítulo de Mateus, no livro de Mateus, perdão, capítulo 12, verso 31 diz: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. É contra. Alguém falar contra, é ser contra, é rejeitar o Espírito Santo. Este é o único pecado que não tem salvação.
É você rejeitar as obras do Espírito Santo. É você rejeitar o Espírito Santo. Tô no segundo casamento. Não tô dizendo pra você sair por aí casando e pecando, não, viu? Ai, meu marido tá com a cara feia hoje, vou me separar. Ah, eu me separei porque eu não gostava mais dele. Ah, eu me separei, não. Em questão de você ser adúltero ou de abandono. Abandono afetivo. Como o Senhor disse, não deixe a mulher da sua mocidade de Malaquias. Não se cubra de violência. Às vezes o homem é violento, em caso de violência também a mulher tem que deixar o marido. Aí ela não pode casar-se de novo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ela pode. Ele pode. Ah, mas vai estar em pecado. Quem não está em pecado? Agora vamos aqui. O único pecado imperdoável. Jesus, eu vou frisar mais uma vez a palavra que Jesus falou aqui. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O único pecado sem perdão aqui, amados, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Agora vamos para João, para as casadas que estão no primeiro casamento e que condena as irmãs que estão no segundo casamento, no terceiro casamento, segundo, terceiro, enfim. Segundo casamento, aquele casamento que hoje é no Senhor. Vamos lá. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então vamos lá. Há aquelas irmãs, há aqueles irmãos que estão no primeiro casamento, que condenam as mulheres que casaram de novo, porque geralmente essa condenação é mais em cima da mulher. Pronto. Agora vamos aqui. É uma das coisas que o ser humano não entende sobre graça. 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Mas como eu não gosto assim de pegar texto fora de contexto, então eu vou ler a partir do versículo 5 e termino no versículo 10, certo? Andando na luz. Versículo 5, lembrando para vocês que eu estou no livro de João, 1 João, capítulo 1. Diz assim, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 7 é tremendo. Se vocês observar aqui, que diz assim, gente, aqui faz barulho mesmo, que é assim. Eu tô em live, meu amor. Só um momentinho, gente. Meu amor, leva o celular pra lá que eu tô gravando. Só um momentinho. Vá pra lá, pai, que mamãe tá gravando. Eu achei. Não, mas você vai me atrapalhar aí. No versículo 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos, versículo 8 é o mais tremendo de todos para quem não entende o que é graça. É para aquelas irmãs que condenam as irmãs que estão no segundo casamento. É para aqueles machistas que condenam as mulheres que estão no segundo casamento. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso
E a palavra, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, nós não podemos afirmar que não temos pecado, porque todos nós temos pecado. A que está casada pela segunda vez, o que está julgando a vida de quem casou pela segunda vez, o que não quer casar, enfim, aquele que acha que é melhor, que está sem pecado, está em pecado. Todos estão em pecado. Como Jesus disse, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto, se você casou no Senhor, crê no Senhor, era ignorante, né? Não conhecia o Senhor e agora conhece o Senhor na sua vida, fique em paz no seu segundo casamento, seu segundo relacionamento. Fique em paz. Amém? Porque infelizmente é isso que o sistema religioso faz. Oprime, mas esquece dos outros versículos, que o Senhor odeia o homem que se cobre de violência, como diz Malaquias, e o Senhor odeia o divórcio, né? E que o homem não deixe a mulher da sua mocidade, que ele não seja infiel de forma nenhuma, porque o Senhor odeia a infidelidade. Então, como a palavra do Senhor diz, andarão dois se um não estiver de acordo. Não tem como andar dois se um não estiver de acordo. Portanto, aquela que estiver no segundo casamento, descanse o coração, está no Senhor, casou no Senhor, amém. Seja feliz, amém. Já vou, Noah. Eu já vou. E é isso, gente. Tenha uma boa tarde. E era essa meditação que eu queria deixar para vocês. Que não existe esse ser humano que acredite na mente dele. Eu estou no primeiro casamento, então eu posso falar de quem está no segundo, porque eu não estou em pecado. É mentira. Como 1 João diz aqui no versículo 8 e 9, diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazendo de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E é isso. Todos nós temos pecados, e o único pecado que não será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este é o único pecado que não será perdoado. Agora, quem está no primeiro, quem está no segundo casamento, ou quem está no primeiro casamento, achando que quem está condenado é quem está no segundo, eu sinto muito, quem está no primeiro também está pecando. Nós pecamos todos os dias de diversas formas. Por isso, João diz que o reino dos céus é tomado por esforço. É diariamente. O novo nascimento é diariamente. Amém? É isso.